E agora falaremos a respeito desse segundo termo, que é a paternidade responsável. Um termo que muitos interpretam de uma forma bem distorcida, mas que agora nós vamos ver à luz aqui da Humanevita e de fato o que é a paternidade responsável. Veja, a paternidade responsável, ela é importante que se entenda a respeito de alguns aspectos que devem ser considerados. Então, são basicamente aqui 4 aspectos que nós devemos observar para entender a paternidade responsável. Primeiro, o aspecto que nós temos que olhar é o aspecto biológico. Ou seja, a paternidade responsável significa o conhecimento pelas suas funções biológicas do corpo. A inteligência descobre no poder da vida leis biológicas. O que o Papa está falando? O Papa está falando que existem leis biológicas cravadas no homem, quando digo homem, digo ser humano, né? No homem e na mulher. Existem leis gravadas biologicamente pelo Criador, por Deus em nós. E nestas leis que estão dentro de nós, a inteligência do ser humano descobre que ele tem nas mãos o poder da vida. O poder da vida. E ali existem leis que regem, existem etapas que acontecem dentro desse processo da vida humana no que diz respeito à procriação. Segundo aspecto que nós temos que levar em conta, que é a tendência dos instintos e das paixões. Veja, nós sabemos que pelo pecado original nós temos a luta constante contra a concupiscência, contra as paixões, contra os instintos. A partir do pecado nós perdemos, né, aquela capacidade, perdemos ou pelo menos na verdade ela está um pouco ofuscada, né, pelo pecado, aquela capacidade de olhar com pureza, de domínio das paixões, de domínio dos instintos. Mas o Papa afirma que a razão e a vontade devem dominar os instintos e as paixões. Por quê? Porque nós não somos bichos, né? O cachorro, ele tem vontade, tem um instinto, ele vai lá e faz. Um outro animal tem vontade de fazer algo, vai lá e faz. Ou seja, aquele animal ele é escravo dos instintos, mas o ser humano não. O ser humano, à luz da razão, se ele parar, pensar e se ele fortalecer a vontade, né? Lógico, a partir da ação da graça de Deus, mas se ele fortalecer a vontade, ele consegue dominar as paixões, porque ele não é escravo. Ele pode se tornar escravo à medida que ele se deixa se entregar pelos vícios, mas Deus não criou o homem para que ele seja escravo das suas paixões e dos seus instintos. Deus me criou e Deus te criou para que nós sejamos livres. E é isso que está lá, né? Que Paulo nos diz, que Jesus é para a liberdade que Cristo nos libertou. Então aqui está, digamos assim, a grande divergência da mentalidade de Jean-Paul Sartre, de Simone de Beauvoir, de tantos outros com relação com aquilo que a igreja ensina. Por quê? Porque todo esse povo diz que não, nós devemos nos entregar a esses instintos, inclusive esses instintos dizem quem nós somos. Mas a igreja está ensinando, não, vocês não são escravos dos instintos, vocês podem ser livres, mas só é livre aquele que é dono de si mesmo. Concordam comigo que se eu não sou dono dos meus instintos, se eu não sou dono dos meus desejos, eu não sou livre, eu sou escravo deles. Então Paulo VI está dizendo, é necessário que a razão e a vontade dominem sobre os instintos e as paixões. Terceiro ponto que ele coloca aqui, que as condições físicas, econômicas e psicológicas sociais devem ser levadas em consideração na questão da paternidade responsável. Mas como assim? Veja, a paternidade responsável exerce-se tanto com a deliberação ponderada e generosa. Então, ser pai de uma forma responsável é ter essa generosidade para os filhos, essa abertura à vida.
generosa de fazer crescer uma família numerosa, como a decisão tomada por motivos graves e com respeito à lei moral de evitar temporariamente ou mesmo por tempo indeterminado o novo nascimento. Aqui estão um dos pontos mais controversos e mais difíceis e que o mundo tem mais dificuldade de entender. A paternidade responsável, em primeiro momento, ela é positiva. Como assim? Ela exerce-se quando o casal entende que ele precisa ser generoso com Deus. Como Deus foi generoso com ele, né, entregando o próprio filho por ele, entregando a própria vida, entregando tudo, a criação por ele, entregando o mundo para ele. Tanta generosidade de Deus, a paternidade responsável pede para que também nós sejamos então generosos para com Deus, contribuindo nesse processo da criação e tendo vários filhos, muitos filhos. Mas também fala aqui que por motivos graves pode-se espaçar uma gravidez. Então, de repente, a mulher ou o homem estão doentes, é necessário que de repente, né, se espace a gravidez. De repente está passando por uma crise ali econômica muito difícil e uma situação muito complexa de ser resolvida. Também pode-se desejar um espaçamento temporário, né, de um novo nascimento. De repente, por motivos psicológicos, algum dos cônjuges não está bem psicologicamente. Não é assim, não estou bem hoje, não é isso. É psicológico no sentido de repente com doenças de nível psicológicos. Isso pode desejar-se que de repente espace um pouco a gravidez, né? Mas é importante gravar isso, que a gravidez, essa pausa temporária, né, para um novo nascimento, ela tem que ser levada em conta apenas quando é motivos graves. Se você tem dúvida a respeito se você está no motivo grave, puxa, será que eu estou diante de um motivo grave para não ter mais filhos? Você precisa primeiro levar em consideração uma coisa, que está escrito no item 4, que é a consciência reta e intérprete fiel. Como assim? Será que eu não estou querendo ter mais filhos simplesmente porque eu estou querendo ter uma vida egoísta? Será que esse é o pensamento que tem muitos casais às vezes, né? Não, primeiro eu tenho que viajar, primeiro eu tenho que conhecer o mundo, primeiro eu tenho que me divertir com meu esposo, com a minha esposa, para depois ter filho. Isso emana de um pensamento de fechamento já a vida. Não, eu só quero ter filho depois de 3 anos, 4 anos de casado, porque daí eu vou ter vivido mais experiências com a minha esposa. Mas aí está indo contra até o voto que fez no casamento diante do padre, né? Em que você talvez prometeu diante do padre acolher todos os filhos que Deus te deu. Então, é importante que a tua consciência, né, a consciência reta, ela é intérprete fiel. Você a todo momento tem que se perguntar, poxa, será que eu não quero ter filho agora porque eu estou querendo tempo para mim, para as minhas coisas, para os meus afazeres, para os meus planos? E nos esquecemos de ser generosos com Deus, e Ele foi tão generoso conosco. E se você, ainda diante da consciência, diante desses questionamentos, acha que está num motivo grave para não ter filho, procure um sacerdote. Mas procure um sacerdote que tenha uma reta doutrina, procure um sacerdote que não vai querer massagear o teu ego, procure um sacerdote que não vai querer simplesmente dar uma resposta para se livrar de você, ou um sacerdote que permite tudo. Não, pode isso, não, fique à vontade, faz o que você quiser. Se você se encontrar diante de um sacerdote assim, né? Não, faça o que você quiser, você é livre. Procure outro. Procure outro, porque esse não vai te ensinar aquilo que a igreja fala. E não vai preencher aquilo que o teu coração necessita, não aquilo que você quer. Então procure um sacerdote que tenha uma visão correta, coerente, e que esteja de acordo com os ensinamentos da igreja e principalmente com aquilo que a Humanae Vitae está ensinando. Um outro ponto aqui dentro da paternidade responsável, né? E que um outro documento da igreja vai citar,
que é a Gaudium et Spes, no número 50 e 51, vai dizer assim, ó: na missão de transmitir a vida, eles não são, o homem e a mulher, não são, portanto, livres para procederem ao seu bel prazer. Então, nessa vocação, nessa missão de transmitir a vida, o homem e a mulher não são livres de procederem conforme a sua vontade, como se pudessem determinar de maneira absolutamente autônoma as vias honestas a seguir, mas deve sim conformar o seu agir com a intenção criadora de Deus, expressa na própria natureza do matrimônio e dos seus atos e manifestada pelo ensino constante da igreja. Veja, meu irmão, minha irmã, você que é católico, você que é cristão, é necessário que você que entrou ou vai estar nesse desejo de entrar no sacramento do matrimônio, ou já entrou no matrimônio, entenda de fato o que é o matrimônio e não fique vivendo de forma rasa esse chamado. Deus te chama através do matrimônio a ser esse transmissor da vida, a coparticipar com Ele na obra da criação. Isso faz parte da tua essência, faz parte da tua humanidade. Lutar contra isso é lutar contra a vontade de Deus para a tua humanidade.